Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram os meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso, vingança, que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, e uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai aos valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por uma palavra tão bela, por palavras fortes, mas palavras ao mesmo tempo demonstração de alguém que ama, de um Deus extremamente amoroso e cuidadoso. Muito obrigado, Senhor, por isso. Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado nesse instante, nossa rebeldia contra o Senhor, nossa falta de desejo e anseio pelo conhecimento que vem do Senhor, nossa gastura com a Tua presença, nossa insatisfação com as bênçãos do Senhor. Confessamos ao Senhor o nosso pecado, porque precisamos do Senhor nesse instante. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos perdoe e fale conosco hoje à noite. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, para nos sermos estimulados com a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida de nós em todo o tempo da nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, fala conosco. Nós atenciosamente te ouvimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós olhamos a atual situação de perseguição à igreja cristã no mundo, nós ficamos um pouco assustados com o que nós vemos. Precisamos de muita coisa não, até às vezes no jornal da TV passa, mas se você der uma vasculhadazinha sobre notícias na internet, você vai ouvir falar de cristãos sendo queimados, crucificados, enforcados, degolados. A situação é crítica, porque nós, como cristãos, somos o grupo hoje mais perseguido do mundo. E com o avanço do islamismo, não tem jeito, os cristãos são mortos à medida que ele avança.
E quando nós olhamos para países comunistas, como a China, como a própria Rússia, que essa semana proibiu a pregação do Evangelho por lá, nós descobrimos de que esses irmãos estão passando por torturas, por prisões, por trabalhos forçados, por humilhações. Irmãos na Índia estão vendo, como vi um caso de um pastor que viu sua esposa e suas 2 filhas serem queimadas na frente dele na porta da igreja, na hora do culto. Eles arrastaram as moças e colocaram lá fora e queimaram. E aí a pergunta que nós fazemos é: como é que o Senhor, o Deus dos céus, tão grandioso, permite que a igreja dele seja trucidada desse jeito, maltratada? Como é que o Senhor permite que esses homens continuem matando o seu povo cruelmente, fazendo com que eles sofram coisas terríveis? Como é que Deus pode permitir isso? E que providências Deus vai tomar em relação a isso? Parece que Deus se demora em tomar essas providências, e nós vemos os cristãos sendo massacrados, e Deus parece que não está fazendo nada. Na verdade, meus irmãos, o Senhor está fazendo sim. O Senhor está agindo por meio do sofrimento dos crentes. É bem verdade que os brasileiros precisam aprender que o que acontece, na verdade, é que nós temos um evangelho de entretenimento que não produz mártires, disse o substituto de Spurgeon lá na Catedral de Londres. O princípio por trás disso é que nós precisamos compreender de que nós somos chamados para a morte, mas o Senhor nos ama mesmo assim e não deixará a morte dos seus santos impune. É sobre isso que Joel está falando aqui. É incrível porque Joel começa a sua mensagem contra Israel. Capítulo 1 é basicamente dizendo: venham, se levantem e digam se vocês já viram um castigo tão grande como esse castigo que Deus vai dar para Israel. É um clamor, como que dizendo, nem os mais velhos vão se lembrar de um castigo como o Senhor vai produzir, porque o Senhor vai mandar a fome e a destruição sobre Israel, de tal maneira que onde tiver um jardim do Éden vai virar um deserto. O Senhor vai destruir tudo. De repente, no capítulo 2, ele começa e diz: mas se arrependam. Deus está te dando uma chance. Arrependam-se dos seus pecados, confessem ao Senhor, busquem ao Senhor, e o Senhor irá restaurá-los. De maneira que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele então diz que o Senhor vai restaurar tudo isso. E diante da confissão do povo, do arrependimento do povo, Deus diz: eu vou dar agora abundância a vocês. Eu vou estar com vocês o tempo inteiro. Eu vou suprir todas as necessidades. Vocês vão plantar e tudo vai ser colhido com muito mais força, com muito mais vigor do que era antes. Mas como se as promessas fossem invertidas, primeiro as promessas materiais, o Senhor de repente apresenta-nos promessas espirituais. Ele diz: e no final, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele diz: a igreja do Senhor, o Israel celestial, será agora levantado com toda a força possível. O Senhor irá concretizar isso. E Ele irá concretizar no fato de que do início da sua igreja até o final dos tempos, o Senhor finalmente estabelecerá um povo que será chamado pelo seu nome. É por isso que ele começa com o versículo 28 do capítulo 2, falando sobre o Pentecostes, mas termina nos versículos 31 e 32, falando sobre o último dia. Ele vai se escurecer o sol, vai haver trevas, a lua vai se tornar sangue, e virá o grande e terrível dia do Senhor. Ele diz: o Senhor vai julgar, e naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. E nós vimos que invocar o nome do Senhor não é dizer: Senhor, misericórdia, porque a Bíblia nos orienta de que Jesus mesmo disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. E ele diz: apartai-vos, eu não conheço. Invocar o Senhor é aqueles que são os adoradores do Senhor, aqueles que adoraram a Deus durante a sua vida. Mas o capítulo 3 começa agora de uma maneira interessante, porque o mesmo Deus que começou dizendo: vou castigar Israel, que ouviu o clamor, o pedido de perdão de Israel no capítulo 2, que prometeu uma promessa incrível e santa da descida do Espírito Santo no final do capítulo 2, agora ele se volta para as nações, que são a mão dele mesmo para punir Israel.
E se virando para essas nações, ele está mostrando como é que ele vai agir com relação aos ímpios, não só naquele momento em específico, mas qual é a promessa de Deus para os ímpios, já que ele tem uma promessa para os seus santos, nos versículos 28 a 32, ele diz que vai derramar do seu Espírito, vai mantê-los e vai salvá-los no último dia. Que promessas o Senhor tem para os ímpios que só perseguem a igreja do Senhor? Para aqueles que maltratam o povo de Deus, ele diz, as promessas do Senhor são terríveis. Mas ao mesmo tempo que nós olhamos palavras tão duras como as que ele usa aqui, nós veremos à medida que nós estivermos estudando, esse, meus irmãos, não é um texto que diz referência aos ímpios. Essa, na verdade, é uma vingança que o Senhor anuncia por causa do seu povo. O que ele está dizendo é: o meu povo foi maltratado, eu vou vingar o meu povo. O que ele está colocando é que a igreja do Senhor sofrerá, que a igreja do Senhor passará por perseguição, mas ai daqueles que se levantarem para perseguir a igreja do Senhor. Ai das nações que se levantarem para produzir o mal ao Senhor, porque o Senhor há de se levantar para produzir a vingança no último dia. É isso que ele está anunciando aqui. Deus anuncia uma extrema vingança contra as nações, por amor à sua igreja. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, sobre esse anúncio de Deus de vingança contra as nações, por amor à igreja dele. 3 aspectos estão envolvidos nesse anúncio aqui. Em primeiro lugar, ele anuncia que entrará em juízo com os ímpios, versículos de 1 a 8. Note que ele começa no versículo 1 dizendo: eis naqueles dias. Que dias? Os dias que são os dias finais, que ele já começou a descrever a partir do versículo número 28. Ele diz: nesse último dia, nesses últimos momentos, na restauração final, nesse momento final, naquele dia, naquele tempo, ele diz: eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Note que a primeira coisa que ele coloca é: o que vai acontecer é que Judá e Jerusalém serão transformados. É a situação de Judá e Jerusalém que será mudada. Essa transformação, meus irmãos, é na verdade a saída do povo do cativeiro, o retorno do povo à terra prometida. Ele tem vários aspectos aqui entrelaçados. Porque, por exemplo, eles cantaram isso quando o Senhor os restaurou. Eles disseram: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós vimos isso semana passada. O princípio, então, que ele nos coloca é que, de repente, é nos apresentado que o Senhor vai restaurar Israel. Mas só que essa profecia não se cumpre no Israel físico, porque nada do que o Senhor vai dizer aqui jamais aconteceu com Israel. Eu sei que os dispensacionalistas olham para aqui e dizem: isso que está sendo descrito aqui é a batalha do Armagedon, é a batalha final do Armagedon. Não tem batalha nenhuma aqui, isso aqui é um massacre, isso aqui não é uma batalha. O que acontece na verdade aqui é o Senhor simplesmente dizendo: no último dia Israel entenderá que o seu Deus o protege. No último dia, a igreja do Senhor verá que sua sorte mudou. Pararemos de ser perseguidos, pararemos de ser massacrados. Acabou todo o sofrimento. Ele diz: no último dia, eu vou mudar a sina de Israel. No último dia, eu vou mudar a sorte de Israel. No último dia, Israel vai ter a sua vida transformada por completo. O povo de Deus verá o fim dos seus sofrimentos. Como é que Deus vai fazer isso? Versículo número 2. Ele diz: eu vou trazer todos os ímpios para o lugar certo. O que acontece, na verdade, meus irmãos, que Israel estava vivendo uma situação difícil. Não existia uma única nação no mundo que estivesse do lado de Israel, muito parecido com hoje. Todos estavam contra ele, e todos os que estavam ao redor, moabitas, amonitas, sírios, sidônios, idumeus, filisteus, qualquer povo que você procurasse naquela redondeza estava contra Israel. Eles estavam somente esperando uma oportunidade para destruir Israel. Eles eram hostis a Israel. Israel não tem tempo nem para chorar, porque ela está tentando se proteger. E diante de tanta perseguição, o mundo inteiro contra eles, o Senhor chega agora e diz: não se ferre, meu filho, porque vai chegar uma hora em que eu vou juntar esse povo todo. E de repente ele diz: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. A expressão que ele usa aqui é um lugar muito específico. Nós não sabemos ao certo que lugar é esse aqui que ele fala. O que nós sabemos é que houve esse lugar chamado Vale de Josafá, que foi quando os assírios tentaram invadir Israel. E o Senhor ajudou a Josafá com um grupo muito pequeno de guerreiros e guerreou contra eles e os venceu.
E eles naquele dia disseram: o Senhor venceu por nós, porque o exército de Josafá era pequeno demais para encarar esse outro exército, e nós ganhamos a guerra. Então o nome desse vale será Vale de Josafá, porque foi aqui que o Senhor deu a bênção a Josafá. É por isso que esse vale também é chamado de Vale da Bênção, porque é o lugar onde o Senhor demonstrou ao seu povo de que é Deus quem guerreia a guerra do seu povo. É o Senhor quem batalha no lugar dos crentes. Mas Josafá também, meus irmãos, também tem um significado muito específico. A palavra Josafá, em específico, traz a ideia de um lugar do juízo de Deus. O nome Josafá significa o Senhor julga, o julgamento de Deus. E mesmo que o texto não esteja se referindo ao vale do rei Josafá, ele está se referindo ao fato de que esse é o vale onde Deus estabelecerá o seu julgamento. É tanto que o nome do vale é mudado lá no finalzinho do texto, chamado agora do Vale da Decisão. É o lugar onde Deus vai fazer o seu julgamento. Ele não está dizendo que as nações voluntariamente se levantarão para guerrear contra o Senhor. Ele está dizendo: quem vai juntá-las sou eu. E elas vão ser juntadas como hostis a mim, mas eu vou juntá-las. E olha que coisa bonita, ele diz: eu vou fazer com que elas vão para o vale. Elas vão para o vale de Josafá. Você sabe o que eu farei quando chegar lá? Ele diz: e lá eu entrarei em juízo contra ela. Ele diz: eu quero mostrar para o povo, para o meu povo, de como eu os amo. O que Deus está dizendo: eu quero mostrar para Israel de como eu cuido deles. E todas as nações inimigas de Israel, inimigas da igreja, todas essas que se levantaram contra o Senhor e contra o seu povo, ele diz: eu vou juntar todos eles na minha frente. Eu vou colocar todos num único lugar, no vale da decisão, no vale do julgamento. E eu vou colocar todos eles lá. E lá eu entrarei em juízo contra elas. O que ele está dizendo, na verdade, não é uma contenda que vai acontecer aqui, não é uma briga. Ele está dizendo: eu vou julgá-las. Eu vou executar um juízo nesse dia. Eu vou executar uma condenação. O que o Senhor está colocando é que ele vai fazer uma execução formal nesse dia. Ele vai executar os seus inimigos. Ele está dizendo: eu serei o carrasco que vai degolar os inimigos debaixo da minha ordem. Por isso mesmo ele diz: eu farei isso não por causa desse povo. Mas olha por que ele vai fazer isso. Ele diz: farei isso contra elas por causa do meu povo e da minha herança. O Senhor faz questão de mostrar de que a destruição dos ímpios é uma declaração de amor à igreja. O Senhor faz questão de mostrar de que Ele está fazendo isso, que Ele está destruindo os ímpios, porque os ímpios são inimigos do Senhor e do seu povo. E quando Ele faz isso, na verdade Ele está se lembrando da sua aliança. Ele está dizendo: vocês são o meu povo, porque foi esse o contrato que eu fiz com Abraão: serei o seu Deus, você será o meu povo. Foi esse mesmo contrato que eu renovei durante todo o tempo. Renovei com Josué, renovei mais tarde com Davi. Eu saí renovando essa história o tempo inteiro. O princípio é: vocês são a minha herança, vocês são o meu povo, vocês são o povo que eu escolhi para mim. Loucos são aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. O Senhor simplesmente chega agora e diz: eu vou me levantar contra os inimigos da igreja, porque vocês são o meu povo. É por amor à igreja que o Senhor se levanta contra os ímpios. E ele agora começa a declarar os motivos pelos quais ele exercerá esse juízo. E sabe por quê? Porque Israel, a quem essas nações, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Note a quantidade de vezes que o Senhor diz que é dele. Ele diz: o povo é meu. A herança é minha, a terra é minha. Ele chega agora e diz: tudo isso é meu, mas os ímpios se apropriaram disso e retiraram o meu povo desse lugar. Os ímpios simplesmente destruíram o meu povo e tomaram para si o que não pertence a eles. Não é deles essas coisas que eles pegaram. Por isso mesmo o Senhor se levanta para tomar para si aquilo que os ímpios arrogam para eles. E o que foi que os ímpios pegaram para si? Eles pegaram de tudo. Por exemplo, versículo número 3. Ele diz assim: lançaram sorte sobre o meu povo, ou seja, sortearam o meu povo. Tornaram o meu povo escravo e fizeram um sorteio para ver com o que faziam com eles. E nessa sorte, o que eles fizeram? Deram meninos por meretrizes.
Há quem ache que essa expressão aqui é que eles transformaram os meninos em homossexuais, que transformaram os meninos em atos de pedofilia. Mas não é isso, porque há um paralelismo aqui. Ele diz que eles deram os meninos por meretrizes e venderam as meninas por vinho. Então o que acontece aqui é que ele está dizendo que eles venderam os meninos como escravos e gastaram dinheiro com prostitutas. Venderam as meninas como escravas e gastaram dinheiro com vinho. Ele está dizendo, eles fizeram o meu povo escravo e torraram o dinheiro que ganharam vendendo o meu povo com mais pecados ainda. Eles gastaram o dinheiro que eles adquiriram vendendo o meu povo com meretrizes e com bebida. Foi isso que eles fizeram. E eles beberam tudo. Olha o final do versículo 3. Eles não estocaram a bebida, eles gastaram, eles torraram tudo que eles conseguiram, lucrando com o povo de Deus, com Israel. Mas aí de repente o Senhor chega agora, no versículo número 4, e diz umas coisas interessantes. Ele olha para dois povos em específicos, para Tiro e Sidom. E ele olha então para a Síria e para a Síria, e olha para esses dois grupos e diz, quem tendes vós comigo? Porque Tiro e Sidom não tem nada contra Deus. Eles têm, na verdade, contra Israel. Israel nunca fez nada contra Tiro e Sidom. Israel nunca se levantou para tentar conquistar as terras de Tiro e Sidom. Mas Tiro e Sidom sempre quiseram destruir Israel. Sempre que tiveram a oportunidade, tentaram se levantar contra Israel. Eles foram contra Israel, eles tentaram e eles derrubaram Israel por várias vezes. Eles se aliaram a inimigos de Israel. E o tempo todo, os sírios e os sidônios se levantaram para o que eles queriam, era Israel arrasada. E o Senhor chega agora e diz a mesma coisa que ele disse a Paulo lá no caminho para Damasco. Ele olha e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele olha para essas duas nações e diz, o que é que eu tenho contra vocês? E o que vocês têm contra mim? De repente o Senhor diz, vocês quando perseguiram Israel, vocês quando maltrataram Israel, vocês não perseguiram e maltrataram esse povo. Vocês na verdade fizeram isso comigo. Porque quando mexem com Israel, estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus não sou eu e você isoladamente, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus. Eles estão mexendo comigo. Então o que vocês estão achando? O que vocês estão pensando? O que vocês estão querendo? Vocês que são da região da Filista, daquela região da Palestina, o que vocês querem? Isso é vingança que vocês querem contra mim? Vocês têm ódio por mim? O Senhor de repente os desmascara, o Senhor desmascara as nações. As nações não têm raiva da igreja, as nações têm raiva de Deus. Satanás não tem necessariamente raiva da igreja, Satanás tem raiva de Deus. Mas como eles não podem alcançar a Deus para destruir, como eles não podem produzir o mal contra Deus, eles produzem para aqueles que estão mais próximos deles, eles se lançam contra a igreja, eles se lançam contra o povo de Deus. Em Apocalipse isso é muito claro, o Senhor vai e expulsa Satanás do inferno, ele começa então como dragão a perseguir uma mulher, ele começa a perseguir a igreja. O Senhor chega agora e diz, vocês estão se levantando contra mim, porque o ódio de vocês é contra mim. O mundo odeia o nosso Deus. Eles não estão se tornando mais moles em relação ao Senhor, mais maleáveis em relação ao Senhor. Eles estão a cada dia que passa mais hostis ao Senhor. E o Senhor diz, vocês me odeiam. O que é que vocês querem? Querem se vingar contra mim? É isso que vocês querem? Querem me matar? O que é que eu vou fazer com vocês? Versículo 4. Se assim me queres vingar, farei sem demora. E eu acho isso fantástico. Diz, ok, vocês querem vir contra mim? Eu vou agora contra vocês. Não vou demorar mais não, eu vou agora contra vocês. Farei agora sem demora. Farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Ele está dizendo aqui, eu vou me levantar contra vocês agora imediatamente, no mesmo padrão que vocês estão se levantando contra mim. Se vocês são tão fortes sem se levantar contra mim, eu vou me levantar rapidamente contra vocês com o mesmo gosto, com a mesma força, com o mesmo ímpeto que vocês se levantam contra mim. As nações inteiras, todas elas, todos os homens ímpios da terra, colocados em fileira na frente do nosso Deus, ele dizendo, eu agora vou encarar vocês, sozinho. Eu agora vou encarar vocês. Querem se vingar contra mim? Pare de perseguir a igreja. Hoje é o dia que vocês vão me encarar. Então
que coisa bonita. O Senhor de repente chega e diz, chega de perseguir a igreja, está na hora de você encarar quem é maior do que a igreja. Encare alguém do seu tamanho. Eis o Senhor para vocês encararem. É isso que vocês querem? Sabe por quê? Olha o que vocês fizeram. Versículo 5. Ele retoma agora com uma sentença. O que ele faz agora é uma denúncia aberta do pecado cometido. O que é que eles fizeram? Visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas e meteste nos vossos templos. Ele diz, vocês saquearam o meu templo. Vocês entraram em Jerusalém, pegaram o ouro que estava lá, vocês pegaram a prata que estava lá, vocês pegaram as joias que estavam lá, levaram isso embora e pior, enfiaram isso dentro do templo de vocês. Vocês me roubaram. Era o meu ouro, eram as minhas coisas, eram aquilo que eu queria para mim. Eu tinha resguardado isso para mim, vocês foram lá e roubaram de mim. Vocês tiraram os meus bens. O Senhor está dizendo, vocês roubaram as minhas fortunas. Não é que o Senhor precisasse dessas coisas. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa disso. Mas Ele está dizendo, é a minha adoração que vocês roubaram. E jogaram para ídolos. Vocês colocaram a minha adoração para ídolos. Não só isso, o que foi que vocês fizeram? Venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém para os gregos. Esses gregos são os da lei má. Ele está dizendo, o que é que vocês fizeram? Pegaram e, como o projeto de vocês era espalhar o meu povo para que eles nunca mais fossem juntados novamente, nunca mais voltassem para a sua terra, vocês venderam eles para os gregos, para eles ficarem o mais longe possível da minha terra. Vocês mandaram eles para longe. Vocês pegaram o meu povo e venderam e colocaram eles longe dos limites de Israel. Agora quero dizer uma coisa para vocês, versículo 7. Eu vou trazer todos eles de volta, todos eles que vocês venderam, e farei cair a vossa vingança sobre a própria cabeça. O Senhor de repente diz, o mundo vai espalhando a igreja, vai espalhando o meu povo, fazendo com que eles andem longe, mas eu vou juntá-los de todos os lugares. Isso aqui não é Israel. Porque Deus nunca fez isso com Israel. O que teve mais parecido foi no ano 75, quando o Senhor restaurou o Estado de Israel. Foi o mais próximo que a gente chegou disso aqui. Mas nunca Israel fez o que o Senhor está dizendo que Ele vai fazer aqui, que é simplesmente esmagar as nações. Porque se você olhar o versículo seguinte, o texto versículo 8 diz assim, o Senhor, venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá. Isso nunca aconteceu. O Senhor está dizendo, eu vou pegar os filhos de vocês e vou transformar os filhos de vocês em escravos de Israel, do jeito que vocês fizeram com eles. Isso nunca aconteceu na história. Então esse cumprimento não é um cumprimento físico. Na verdade, o Senhor está olhando para muito mais longe. O que Ele está dizendo é, eu vou retribuir a vocês na mesma proporção do pecado de vocês. Irmãos, o Senhor não é exagerado. O Senhor não vai punir os homens além do que os homens merecem. Ele vai dar aos homens exatamente aquilo que os homens merecem. Afinal de contas, os ímpios trabalham desde o dia que nasceram. Trabalham em pecado. E o salário do pecado é a morte. Então a única coisa que Deus vai fazer com os ímpios é dar a eles o devido pagamento. O Senhor não vai dar nada mais, não precisa. O Senhor vai dar só a conta certa. O Senhor está dizendo, eu vou retribuí-los conforme o mal que vocês praticaram. Eu vou retribuir a vocês a punição adequada para o que vocês fizeram. Porque se vocês pegaram os filhos de Israel e venderam, eu vou fazer com que os seus filhos sejam vendidos ao povo de Judá, e eles venderão aos sabeus de uma nação remota, porque o Senhor o disse. O Senhor de repente se levanta aqui para o povo de Israel e diz, por amor a essa igreja, por amor ao meu povo, eu reunirei todos os inimigos dessa igreja, e no último dia os porei diante de mim, e os decretarei como inimigos, e farei com que eles entendam qual é a gravidade do seu pecado. Denunciarei o seu mal, denunciarei as coisas que eles fizeram e sentenciarei a todos eles a serem alvos de vingança. O Senhor de repente chega agora e diz, eu vou me vingar de vocês e eu vou punir a todos vocês pelo mal que vocês fizeram ao meu povo. O Senhor está preocupado com o povo dele. Mas onde é que está Israel nessa hora? Israel está contemplando o Senhor fazendo isso. Pegando todas as nações, colocando na frente e executando o juízo contra elas. Deus então anuncia uma extrema vingança sobre as nações. Em segundo lugar, por amor à sua igreja, reunindo os ímpios para o dia do juízo final. Versículos de 9 a 13. Ele agora chega e diz, está na hora. O primeiro momento é um momento inicial de reunião, de congregar a todos,
e fazer um anúncio das acusações. O Senhor chega e diz: venham, o motivo pelo qual vocês estão agora na minha frente é porque vocês se levantaram contra o meu povo. Se levantaram porque vocês me odeiam. E vocês querem, na verdade, me matar. Mas o que eu vou fazer agora para vocês é dar a chance para vocês se vingarem de mim. Mas, na verdade, eu vou me vingar de vocês. Hoje é o dia em que eu vou destruir vocês. Mas, versículo número 9 em diante, ele diz: agora está na hora de eu fazer isso com vocês. Versículo 9, ele diz: proclamar isto entre as nações. Ele diz: agora está na hora de vocês fazerem um anúncio formal. A expressão aqui que ele usa é para um arauto. Como quem o rei dizendo: vá lá e anuncie isso entre eles. Eles estão todos reunidos, os ímpios estão todos na frente. Eles agora vão lá e anunciem. Avise o que vai acontecer agora. Eles precisam saber exatamente o que é que eles têm que fazer. Eles precisam saber como é que eles têm que se comportar. Anuncie-o entre eles. Anuncie-o, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. O que ele chega agora, ele diz: está na hora da guerra. Vocês queriam o tempo todo me enfrentar. O tempo todo vocês acharam que eram valentes. O tempo todo os ímpios acharam que eram fortes o suficiente para encarar o Senhor. Eles xingaram o Senhor, eles blasfemaram contra o Senhor, eles perseguiram a igreja do Senhor, eles tentaram de todas as maneiras destruir o nome do Senhor sobre a face da terra, eles negaram o nome do Senhor, eles simplesmente se colocaram sempre como inimigos de Deus, e agora o Senhor os coloca na frente deles: agora vai lá e avise, agora vai começar a guerra. Proclamai entre eles uma guerra santa, comecem a juntar os guerreiros, não me interessa quem é que vai brigar, eles: eu quero que vocês juntem os seus exércitos. O Senhor está conclamando o mundo todo para uma guerra contra ele, menos a igreja. A igreja ainda está no camarote, lembram? O Senhor olha para todos os inimigos: agora é a chance que vocês tinham de me matar, agora é a chance que vocês tinham, se levantem agora, vamos brigar. Você pode achar isso: o Senhor está querendo uma guerra? Não, ele está dizendo que o povo que ficou o tempo todo contra ele tem a chance agora de tentar brigar com ele. Por isso mesmo ele diz: eu não pouparei ninguém dessa guerra. Olha como é que ele faz aqui. Ele diz: olha, proclamai a guerra, pregoai guerra santa, suscitai valente. Ou seja, se tem brabo aí, fique de pé. Está na hora de mostrar quem é macho aqui nesse negócio. É incrível porque os homens são ótimos em xingar a Deus. Os homens são muito valentes em brigar contra Deus. Ele chega agora e diz: quero ver quem é valente. Fique de pé, os valentes. Só que você pode pensar assim: mas os frouxos vão ficar sentados, né? Não, ele está dizendo: não vai ficar ninguém de fora. Acompanhe comigo aí, ó. Que ele chega agora. Cheguem-se. Subam quem? Todos os homens de guerra. Todos os ímpios da terra são soldados de Satanás contra Deus. Todos os ímpios da terra são guerreiros contra Deus. Ele chega agora e diz: todos vocês agora têm que vir contra mim. Não adianta você ficar com um textinho no Facebook me xingando, dizendo que é ateu para todo canto. Isso não interessa. Eu quero que você agora se levante, que você agora vai me encarar. Se levante, porque está na hora dessa guerra. Você que teve a chance, que quis a chance o tempo inteiro de me encarar. Eis a hora, fiquem em pé. Se juntem valentes. Acabou o tempo. Vocês agora estão em guerra. Por isso mesmo ele chega e diz: não tem mais tempo para fazer nada. Quando os Estados Unidos entrou na guerra, na Grande Guerra, uma das coisas que faltou nos Estados Unidos foi aço. Faltou ferro. E as mulheres, que os homens todos estavam na guerra, as mulheres que foram para as fábricas, e elas desmanchavam de tudo. Desde eletrodomésticos, panelas, o que podia ser derretido, eles derreteram, para transformar em bala. É isso que ele está dizendo aqui. Derretam tudo, até aquilo que vocês usam para produzir panelas, para produzir comida. Derretam tudo para fazer armas. Vocês vão precisar. Olha aí o versículo. Forjai espadas das vossas relhas de arado. Não se preocupem, vocês não vão precisar mais arar a terra. Vocês não vão mais trabalhar para plantação. Pega o arado, desmanche e faça espada, porque é melhor para vocês. Façam espada. Vocês nunca mais vão colher. Então é melhor que vocês peguem o arado de vocês e transformem em espada. Sabe o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar suas podadeiras, suas máquinas de podar, e vocês vão fazer o seguinte: vão transformar em lanças. Não precisa, vocês nunca mais vão podar nenhuma árvore. Nunca mais vocês vão tratar nenhuma árvore. Peguem então todo esse ferro e transformem em lança, porque vocês vão precisar. E a gente geralmente usa esse versículo final, né? Diga o fraco: eu sou forte. Ele está falando para crente, não, ele está falando para ímpio. Ele está dizendo: até aqueles que não têm condição de lutar, fique de pé porque eu quero te encarar. É isso que ele está dizendo. Até aquele camarada que é fraco, porque na verdade em toda guerra, quando tem alguém doente, ele não é convocado.
Quando alguém é deficiente físico, ele não é convocado. Quando alguém tem uma deficiência grave, seja ela de visão, de qualquer coisa, ele não é convocado, ele fica fora da guerra. O Senhor diz, não, meu filho, até quem é deficiente, fica de pé porque vai me encarar agora. O Senhor está dizendo, não vai ficar ninguém de fora. Eu quero todo mundo armado até os dentes. Vocês nunca mais colherão. Vocês nunca mais plantarão. Transformem as ferramentas para a produção de comida em ferramentas de guerra. E quem for aleijado, fique em pé. Porque todo mundo vai ter que brigar hoje. O Senhor está simplesmente dizendo para todas as nações, não haverá um único ímpio sobre a face da terra, desde o mais ferrenho ateu, até aquele camarada que está só cuidando da vida dele, até aquele covarde que não sequer se levanta contra o Senhor, ficou todo quietinho lá, mas nunca se rendeu ao nosso Deus. Eles se levantem todos, ninguém vai ficar sem brigar contra mim hoje. Eu quero todo mundo de pé, até para os fracos. Eu quero o fraco de pé hoje. Diga para o fraco agora, fica de pé, seja forte. Você vai ter que me encarar hoje. Por isso mesmo, ele chega agora no versículo 11 e diz, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai-vos. Vamos lá, ligeiro, fique em pé. Está na hora da guerra. Rápido, vamos me encarar. Se levantem contra mim. E olha o que ele diz no final. Ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. O Senhor agora se apresenta e diz, e agora eu vou guerrear contra esses homens. O Senhor vai guerrear contra os ímpios, meus irmãos. E nessa guerra contra os ímpios, o Senhor se levante de forma duríssima. Ele simplesmente olha para todos os ímpios da face da terra e diz, você que matou os cristãos, ou você que simplesmente não fez nada contra os cristãos, todos vocês fracos e valentes, vocês todos são culpados. Vocês todos foram meus inimigos. Todos vocês têm que se levantar agora, porque eu vou encarar vocês. Levantem-se as nações e façam o quê? Sigam para o vale de Josafá, o vale do julgamento. Vocês agora vão ter que se defender contra mim. Sabe por quê? Olha o que ele diz agora. Porque ali, como é que ele vai brigar? Me assentarei. E peraí, o Senhor disse, vamos lá, povo, façam armas, se armem, todo mundo fica de pé. Vamos lá, exército. Exército do mundo todo, não ficou ninguém de fora, né? Tá todo mundo aí, desde fracos a fortes. Todo mundo armado até os dentes. Vamos lá, todo mundo para o Vale de Josafá. Lá eu vou ficar sentado. Ele não precisa se erguer para enfrentar o mundo todo. Ele simplesmente chega e diz, eu vou me sentar para julgar. Não vai ter guerra. Ele diz, eu só quero que vocês estejam prontos como vocês estiveram a vida inteira contra mim. A vida inteira vocês estiveram armados contra mim. A vida inteira vocês foram os meus inimigos. Agora eu quero vocês como inimigos na minha frente. Porque eu quero simplesmente me sentar e julgar as nações ao meu redor. É o Senhor simplesmente dizendo, estão todos os ímpios aqui. Vocês todos são os meus inimigos. Está na hora de eu dar a minha sentença a vocês. Sabe por quê? Versículo número 13, ele diz, chegou a hora. É interessante, meus irmãos, porque ele chega agora e diz, chegou o momento exato. Na verdade, meus irmãos, o Senhor vai mostrar essa perspectiva do momento certo em vários momentos das Escrituras. Porque, na verdade, o Senhor não se levanta de forma apressada. Ele espera a hora certa para destruir os seus inimigos. Ele espera que tudo aconteça. É incrível, meus irmãos, porque o Senhor, por exemplo, prometeu a Abraão que iria destruir uma nação, mas demorou 400 anos para ele fazer isso. E quando a pergunta é, por que o Senhor demora 400 anos para enfrentar uma nação, para destruir uma nação? Ele diz, porque eu estou esperando completar o limite da impiedade. Ele está dizendo, estou só esperando chegar a hora certa para que meu cálice encha, e eu simplesmente vá lá e derrame tudo que tem que ser para ser derramado. Ele diz, o que é que está acontecendo agora? Versículo 13, ele diz, está na hora. Sabe por quê? Lançai a foice, porque está madura a seara. Ele diz, está na hora. Todas as nações na terra estão na minha frente, para que sejam julgadas, porque chegou a hora da colheita. Mas ele usa duas metáforas aqui. As duas são agrícolas. A primeira metáfora é da colheita. O próprio Jesus Cristo vai usar essa ideia de passar a foice. Ele simplesmente vai cortar todos fora.
Mas não só isso, ele usa uma segunda imagem, ele diz, pisar, e vinde pisai, porque o lagar está cheio. Na verdade, o lagar era uma bacia grande, uma tina grande, onde se colocava a uva dentro. A uva vermelha, bem madura, a pessoa subia na uva e ficava pisando na uva até que a uva toda virasse suco de uva. Só isso. Isso era um lagar. Mas quando a pessoa saía, com que cor a pessoa estava? Toda vermelha, da uva. Ela estava literalmente vermelha, porque à medida que ela pisava, a uva ia sendo esmagada e ela ficava literalmente dentro do suco de uva. É por isso que várias vezes o Senhor vai sendo apresentado como alguém que tem a roupa suja de sangue. Em Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, ele tem uma espada na mão, mas a roupa dele está suja de sangue até a metade. E está suja até a metade porque ele estava pisando dentro de um lagar. Ele está dizendo, está na hora. As uvas estão maduras, os ímpios estão prontos para serem julgados. O Senhor está dizendo, nesse momento eu vou julgar as nações. Está na hora. Ele diz, olha, seus compartimentos transbordam, ou seja, todo o pecado que eles podiam produzir, eles já produziram. Porquanto a sua malícia é grande, ou seja, o seu pecado subiu até os céus. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foi isso que aconteceu, por exemplo, lá na destruição de Noé, quando Deus mandou um dilúvio, o pecado do povo subiu até lá em cima, chegou no limite, e quando chega no limite, o Senhor diz, tá bom, já encheu. Se já encheu, o que é que eu faço agora? Tomo providências. A minha providência diz agora, eu vou ceifá-los, eu vou pisá-los, eu vou esmagá-los. É por isso que Romanos vai dizer, no capítulo 10, de que o Senhor vai pisar os seus inimigos, esmagá-los. Apocalipse vai dizer que o Senhor vai pisar em cima de crânios e esmagá-los, depois queimá-los, transformá-los em cinzas, para pisar por cima deles. O Senhor vai destruir completamente os seus inimigos. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque simplesmente o Senhor está dizendo para a sua igreja, não se preocupe, igreja, todos os seus inimigos serão destruídos. Não interessa quem eles sejam, fortes ou fracos, grandes ou pequenos, no último dia eu me levantarei para vingar a minha igreja e não vai escapar ninguém. Eu vou pegar a todos, ninguém vai ficar escondidinho em casa, debaixo da cama. Eu vou arrastar todos eles, vou colocá-los diante de mim, eu vou simplesmente julgá-los, eu vou me sentar para julgá-los, e eles saberão, porque eu direi para eles que chegou a hora do julgamento. Eles nunca mais vão produzir pecado na terra. Será o dia que o Senhor exterminará o pecado da face da terra, porque Ele vai matar a todos de uma vez só. Que nos leva a um terceiro aspecto. Deus anuncia extrema vingança contra as nações por amor à sua igreja, com a chegada desse último dia, no versículo 14 ao versículo 17. Olha que anúncio bonito que Ele faz agora. Multidões no vale da decisão. Ele está descrevendo o que ele vê aqui. Ele olha para o último dia e ele vê todas as pessoas da terra. Eu não estou dizendo todas as pessoas vivas, mas todas as pessoas que já existiram. Ele está vendo todos os ímpios que já existiram, todas as pessoas da terra que não se renderam ao Senhor. Ele está contemplando desde aqueles que viram Adão até aqueles que viram a chegada dele de volta. Ele contempla todos diante deles e eu vejo uma multidão enorme. Uma multidão. Multidões no vale da decisão. Não é mais o vale de Josafá, o vale de julgamento. Ele diz, é o lugar onde eu decido. O nome do vale muda, porque simplesmente não será somente um lugar conhecido como o lugar onde o Senhor vai julgar, mas agora será conhecido como o lugar onde o Senhor vai decidir. É o lugar onde o Senhor simplesmente afasta bodes de ovelhas. É o lugar onde o Senhor vai simplesmente determinar o juízo final, o lugar final onde essas pessoas irão ficar. Ele é o vale da decisão. Sabe por que é o vale da decisão? Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Ele está dizendo, esse é o momento em que eu vou decidir. E esse vale será conhecido como o lugar onde eu julguei esse povo, onde eu julguei os inimigos do meu povo, e eu os condenei. O que é que vai acontecer nesse momento? Ele diz, toda a estrutura que existe se rompe. Céus e terra se abalam, versículo número 15, e essa expressão sempre nos leva para Apocalipse. E o próprio Jesus, quando fala sobre esse último dia, ele diz que isso acontece. Ele diz, o sol e a lua se escurecem. Eles simplesmente se abalam, as estruturas do universo criado por Deus, eles se remontam, eles simplesmente se reorganizam.
e eles se escurecem, porque o Senhor está para manifestar a sua glória. E o texto diz, e as estrelas retiram o seu esplendor. Os ímpios não verão mais a beleza da criação. O Senhor retirará deles toda a sua graça. O Senhor retirará deles toda a sua beleza. O Senhor não vai deixar nada bonito na frente deles. O Senhor vai mostrar a sua face indignada. O Senhor mostrará a sua ira completa contra os seus inimigos. E o texto diz, e todo o universo vai se mexer. E o Senhor finalmente bradará. Versículo número 16. Agora vai acontecer uma coisa incrível aqui. O texto diz que o Senhor brama de Sião. Bramar, meus irmãos, não é um tipo de som produzido por qualquer animal. Isso aqui é um leão da tribo de Judá soltando o seu urro. Quem já foi no zoológico já viu como é que é. Você entra na porta. Se você ouvir o leão urrando lá na jaula dele, lá dentro, você fica arrepiado. Ele urra lá dentro, mas você já fica meio cabreiro. Ele está trancado. E o coitado é magro. Você já fica assustado. Ele sabe o que acontece? O Cordeiro de Deus, ele também é um leão. E nesse dia, ele não apresentar-se-á como um cordeirinho frágil e indefeso. Nesse dia, ele é um leão. E ele vai rugir. E quando ele bramar, o texto diz, vai ser ouvido de Sião até Jerusalém. Eles, toda a região. Impressionante, meus irmãos, porque o vale não é tão grande assim, mas ele diz, mas o grito que o Senhor der será tão grande que não vai haver um lugar onde não vai chegar. Quando o Senhor bramar, quando o Senhor rugir como um leão, todos os que estiverem ali vão se congelar de medo, porque todo mundo vai ouvir o bramar do Senhor, todo mundo ouvirá a voz do Senhor, o próprio céu e a terra vai tremer nesse momento, porque tudo estará assustado, todos estarão apavorados. O Senhor vai transformar todos os inimigos valentes que tem na terra hoje em gatinhos miando no dia que Ele urrar. Ele vai urrar. E quando ele bramar, até a terra vai tremer. Tudo vai ficar assustado. Eles nunca viram o Senhor fazer isso. Pela primeira vez o Senhor vai fazer um juízo tão grande. Uma coisa tão imensa. Ele está com muita raiva. Está irado. Você vai dizer, todo mundo está com medo. Não, não é todo mundo que está com medo, não. Só os ímpios estão apavorados. Nesse momento, todos eles não têm mais nem joelho. Deve estar uma batedeira só de um joelho com o outro. Estão todos desesperados. Todos aqueles homens fortes, valentes, que diziam que encarariam a Deus. Já imaginou Nietzsche nessas horas? Estão todo mundo lá, com o joelho batendo no outro. Mas o povo de Deus, mas o povo de Deus, o Senhor será o seu refúgio, o refúgio do seu povo. E a fortaleza dos filhos de Israel. Você imaginou se eu chego a dizer, esse povo agora está protegido? Vocês é que estão em maus lençóis. O Senhor urra, mas o urro do leão da tribo de Judá não assusta o povo de Deus, porque o leão da tribo de Judá está lutando do nosso lado. Não assusta porque ele está lutando por nós. Nós não estamos com medo porque ele não está vindo contra nós. Nós estamos indo com ele para a guerra. De repente o Senhor simplesmente olha para o seu povo e diz, o meu povo não está com medo desse dia. Porque o meu povo não está entre as nações que são minhas inimigas. Eles estão com medo. O meu povo está muito bem guardado. O Senhor não precisa de protetores. Ele protege o seu povo. O Senhor não precisa que nós o defendamos dos ímpios. Ele sabe muito bem se defender. Spurgeon dizia, o nosso Deus é um leão. Você não precisa protegê-los, você só precisa soltá-lo. É a única coisa que nós precisamos fazer. O Senhor simplesmente chega agora e diz, e o meu povo está protegido. E nesse dia a lição não é para os ímpios, porque os ímpios estarão sendo punidos nesse instante. Notaram? Quem é que tem que aprender a lição? A igreja! Ele simplesmente olha para nós agora, eu e você aqui, no pleno século 21, que estamos no meio desse turbilhão, vendo o massacre da igreja, todo mundo sofrendo, o mundo se levantando contra nós. Ele olha para mim e para você e diz, e vocês saberão assim que eu sou o Senhor. Mas é incrível porque ele diz, mas eu já sei que o Senhor é Deus.
Eu já sei que ele é assim. Ele fez, não, meu filho, porque existe uma distinção entre você saber por informações e você saber por experiência. Nesse dia, vocês saberão realmente o tamanho do seu Deus. Nesse dia não serão somente informações. Nesse dia não serão somente conjecturas. Não serão somente pensamentos. Vocês vão se assustar com o tamanho do seu Deus quando ele se levantar para julgar os ímpios. Nesse dia vocês vão saber o tamanho do Deus que te protege. Vocês saberão que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Ele parou de falar com os ímpios. Os ímpios ele já resolveu. Como é que ele resolveu? Ele só urrou. Ele só urrou. O princípio aqui é de que ele só precisa fazer isso para destruir a todos. Eles já estão debaixo da destruição plena. Ele agora olha para a igreja e diz, vocês estão guardados, vocês estão sob o meu refúgio, minha proteção. Hoje vocês sabem quem eu sou, não é? Hoje vocês entenderam o meu tamanho. Vocês viram todos os homens de todas as eras, meus inimigos na minha frente, e você os viu destruindo rapidinho, não foi? Vocês agora sabem quem eu sou. E vocês vão descobrir uma coisa bonita hoje. É que eu habito em Sião. Mas olha que coisa interessante ali. E Jerusalém será santa. Ele está dizendo, haverá uma Jerusalém santa. Em Apocalipse nós sabemos que essa Jerusalém santa é a igreja do Senhor. Ele diz, haverá um povo santo agora. E sabe o que acontece com esse povo santo? Olha aí, estranhos não mais passarão, nunca mais vai entrar alguém esquisito na Jerusalém do Senhor. Chega de ímpio passando pelo nosso meio. Diz, agora, meu filho, não se preocupe mais não. Todos os seus inimigos eu já destruí. Israel agora é santo. Jerusalém agora é santa. Nunca mais esse povo vai entrar para se mexer com vocês. Nunca mais eles vão tocar em vocês. Eles nem sequer vão passar mais por Jerusalém. Eles foram finalmente todos destruídos. Só sobrou santos na nova Jerusalém. Só sobrou santos. Essa informação final ele simplesmente está dizendo, não se preocupe, porque no final eu vou proteger vocês. E vocês nunca mais vão precisar encarar os inimigos meus. Vocês nunca mais vão precisar encarar ímpios. Isso aqui é duríssimo para os ímpios, mas isso aqui é a maior felicidade para o crente. O Senhor está dizendo, no céu não entra pecador contra o Senhor. Já imaginou o que é isso? Nunca mais discussão, nunca mais briga, nunca mais gente contra outra. Eles dizem, não, a partir de agora não, o povo de Deus é santo, não entra mais ímpio aqui. Só entram os lavados no sangue do Cordeiro, só entram os santos. Israel foi santificada, vocês para sempre vão morar entre irmãos. Nunca mais vocês vão encarar inimigos. Os inimigos eu destruí todos de uma vez hoje. Eu sei, meus irmãos, que quando nós pensamos no dia final, no dia do juízo final, às vezes a gente fica um pouco assustado. E não é para menos, porque o dia é apavorante mesmo. Mas não é apavorante para os crentes. É o nosso dia mais feliz. É o dia em que a igreja almeja. Não existe motivo pelo qual os crentes estejam assustados. Pelo contrário, existe um motivo para nós estarmos ansiosos para esse dia acontecer. Os ímpios vão continuar se levantando. Em Apocalipse nos é dito de que a igreja do Senhor será massacrada pelos ímpios. Que ele vai se levantar com o poder do anticristo, junto com duas bestas, para destruir o povo do Senhor. E ele os perseguirá por todo canto. Mas sabe o que é que os ímpios não sabem? É que nós conhecemos a história inteira, porque o nosso Deus que escreveu o livro já nos contou. E ele nos contou que no final, ele vai vencer e eu vencerei junto com ele. Então eu não preciso me preocupar, porque no final das contas o Senhor ganha. Por amor à igreja do Senhor, meus irmãos, o Senhor tem marcado um dia na história em que julgará os ímpios. Por amor à igreja do Senhor. Porque Ele está preocupado com o meu bem, com o seu bem. Ele está preocupado que eu e você nunca mais padeçamos com perseguição. Ele está preocupado em nos dar segurança e felicidade para o resto da eternidade. Mas para que Ele possa fazer isso, Ele precisa nos livrar dos inimigos. E haverá um dia em que o Senhor juntará a todos. Porque a Bíblia nos diz que no abrir e fechar de olhos, os céus se abrirão. O Senhor aparecerá entre miríades de anjos. E anjos recolherão a sua igreja. Os que estiverem vivos serão totalmente transformados e arrebatados.
Os mortos ressuscitarão e serão igualmente arrebatados. Se encontrarão com o Senhor nas nuvens. O Senhor juntará todos os seus inimigos de todas as nações, povos, tribos, línguas e nações. O Senhor juntará a todos, ressuscitará os que morreram. O Senhor colocará todos em frente a Ele no vale de Josafá. Nesse dia será o vale da decisão. O Senhor olhará para os ímpios que estará à frente deles. A igreja do Senhor protegida atrás dele. E Ele proclamará a sua decisão. Julgará todos os ímpios por amor a essa igreja. E nós que estivermos atrás dele, não ficaremos assustados, porque nesse dia o Senhor dirá: nunca mais esse povo vai te perturbar. Vocês agora estarão seguros para sempre. Eu sei que pode parecer assustador a perseguição contra a igreja do Senhor, e é. Nós não somos alienados. Nós podemos ter medo. Nós podemos nos assustar. Mas nós não podemos ficar angustiados. O nosso Deus vence no final. A igreja do Senhor será protegida no final. Mas fica uma advertência muito séria aqui também. Se você faz parte do grupo inimigo, se você não se rendeu plenamente ao Senhor, se você não dobrou ainda os seus joelhos para que o Senhor tome conta da sua vida, se você não se rendeu às ordens dele, se você de forma rebelde continua insistindo em andar contra os caminhos dele, se você não se curvou à presença do Senhor, rogando a Ele misericórdia e perdão, para que o sangue do seu Filho te purifique de todo pecado e te transforme em igreja, a menos que você já seja uma parte do Israel celeste, você, mesmo que seja um soldado fraco, ainda é um soldado inimigo do Senhor. Então se assuste, se apavore com esse dia. O Senhor está te mandando um recado. Naquele dia você não será macho o suficiente para me encarar, você não será forte o suficiente para me encarar, mas eu mandarei você se ajeitar para me ouvir, e eu vou me sentar e vou te julgar. Por isso tome providências hoje para mudar de lado, porque o Senhor vai julgar os ímpios. A grande ilusão dos ímpios é achar que nada, isso não existe, isso não vai acontecer. Porque todos eles são muito corajosos quando o Senhor simplesmente está calado. Mas não será bom no dia quando o Senhor os mostrar quem eles são. Porque no último dia, todo olho verá e toda língua que Jesus é Senhor. Os ímpios também. A chance de você confessar Jesus como Senhor e invocá-lo enquanto Ele está perto é hoje, para não fazer feio no último dia. Porque esse dia que Ele tem guardado pode ser antes das 8 horas da noite. Pode ser ainda hoje que o Senhor está guardando esse dia. Hoje pode ser que Ele diga: o lagar está cheio, a ceifa está madura. Está na hora de juntar as nações para eu resolver esse problema. Pode ser hoje. E a menos que você esteja no grupo de Deus, no grupo que se rendeu a Cristo, você estará no grupo inimigo de Cristo e ouvirá coisas terríveis da parte dele. Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 2 lições então rápidas. Primeira, se você não faz parte do povo de Deus, meu conselho para você e o conselho do Senhor é: renda-se ao Senhor hoje, beije os seus pés, rogue a sua misericórdia, peça perdão pelos seus pecados, implore para que Ele te salve, para que hoje sua vida seja transformada e você entre para o Israel de Deus. Se você já faz parte do povo de Deus, não se apavore, não se estresse, não se aperreie. O Senhor já tem tudo planejado. E mesmo que tudo pareça que esteja dando errado, e o povo de Deus esteja sendo massacrado e atormentado por onde passar, os ímpios estão com os dias contados. E o Senhor irá se levantar para proteger o seu povo. E no dia que o Senhor nosso Deus se levantar para nos proteger, nós nunca mais precisaremos de proteção. Porque Ele fará isso de forma definitiva. E para sempre nós habitaremos com o Senhor na sua casa. E nunca mais encontraremos um ímpio na rua. Nunca mais. Essa é a nossa felicidade. Essa é a nossa alegria. É por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por amor à sua igreja, Senhor, condene os ímpios ao inferno, para que nós tenhamos vida tranquila finalmente. Que Deus nos abençoe.
nos consolando e nos motivando a isso.